Como é que eu faço essa afirmação em inglês e essa pergunta em inglês? Pergunta: Do you sleep early? Sim. E a afirmação? Certeza? Por que, mulher? Por que? Tá certo. Tá. Eu só queria ver se era você ia dizer, não, é instinto. Foi instintivo. Mas tem a lógica. Qual é a lógica que a gente vai usar aqui? Vamos pensar comigo. Todos os nossos verbos auxiliares, eles têm traduções. Eles têm sentidos específicos. Se eu botasse aqui, are you sleep early? O que, é que eu estaria fazendo? Primeiro, estaria errado pela concordância. Mas, até que se prove o contrário, o que é que eu tenho? Are é verbo to be. Verbo to be é ser ou estar. Quando eu falo você dorme cedo, eu tenho alguma coisa de ser ou estar? Não tenho. Quando eu falo você dorme cedo, tem alguma coisa relacionada a poder? Não posso usar meu verbo can. Já eliminei dois lá daquela lista. Quando eu falo você dorme cedo, tem alguma coisa relacionada a ter? Não posso botar o have. Essa frase não é uma frase de futuro. Quem foi que sobrou? Ju. Então é esse raciocínio que a gente faz, e por isso que a gente entra essa pergunta com Ju. Basicamente, a gente não consegue colocar os outros pronomes, e aí a gente coloca ele. Todos os outros verbos auxiliares, a gente coloca ele. Por isso que a gente tem que saber esses cinco, porque basicamente é eles que vão nortear. Poxa, essa pergunta cabe verbo to be, essa pergunta cabe verbo can, essa pergunta cabe verbo have, não cabe, velho. Mas tem que ter alguém, porque é obrigatório pergunta ter verbo auxiliar. Se eu não posso botar will, não posso botar quem, não posso botar have, não posso botar o have, do, não. Have, can, verbo to be e verbo will. Quem sobrou? Meu coringa, verbo to. Então, basicamente, o filtro para eu usar ou não o do é: cabe botar outro verbo auxiliar? Se não cabe, tem que ser do. Por quê? Porque toda pergunta tem que ter verbo auxiliar. Então, basicamente, por isso que a gente usa do na maioria das vezes. Porque nem toda pergunta que a gente faz, a gente está perguntando é ou está. Mas você precisa ter um verbo auxiliar. Então, se eu não consigo botar a ideia de ser ou estar, não consigo ter, não consigo poder, nem futuro, então você vai do do. Então, basicamente, é por isso que a gente tem tanta pergunta com o do. Que foi uma coisa que você pergunta, né? Por que a gente bota o do, né? Porque eu não consigo botar o quê? Não consigo botar, não consegui botar o have, não consegui botar o to be, não consegui botar o will. Sobrou quem? O do. Por isso que aqui, quando a gente estava vendo, eu falei o quê? Ele é o nosso verbo coringa. Por quê? Se não cabe os outros, vai ter que ser ele. E toda pergunta em inglês vai ter que ter verbo auxiliar. Então, se a pergunta tem que ter verbo auxiliar, eu não consigo colocar os outros, vai ser junto. Fechou? Faz sentido? Real oficial? Para a gente fechar aqui. Graças a Deus, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu estava preocupada em não. Mas se não entender, não se preocupe que a gente volta a ver de novo, tá? E a gente vai tentar fazer perguntas para fixar isso. Mas vamos pensar aqui no seguinte. Frase para a gente finalizar hoje. Você vai acordar cedo amanhã? E aí? Do you wake oh, up early tomorrow? Sim? Aí pergunta, will na verbo auxiliar?
E agora? A minha pergunta é, quando a gente olha para essa pergunta aqui, que tempo é essa pergunta? Futuro. E aí? Mas como é que fica a pergunta? Will you desistir do gol? Desistir do gol, graças a Deus. Se você faça... Mas desistir do gol tem que desistir dele mesmo, tá? Porque vamos lembrar que a ideia de vai, eu uso o gol quando vai no sentido de direção. Por exemplo, você vai daqui para casa. A ideia de vai, para eu dar a ideia de futuro, é que nem a ideia de irá. O will já faz isso. Repare quando a gente viu o will aqui, ó. A gente falou, né? Will love. Pode ser irei, pode ser vou. Ou seja, vai amar, ele vai amar, ele irá amar, ele amará. Ok, tudo isso é will. Então já está embutido na ideia do will. Essa ideia de vai, vou, né? Então não preciso necessariamente do go. Exceto, por exemplo, você vai para a festa, ok. Você vai, você está se deslocando para a festa. A ideia de ir mesmo. Se é ir no sentido de go. Isso, exatamente. Will you go? Porque pergunta, a gente começa com o verbo auxiliar. Afirmação, you will go, tá? Mas o raciocínio é exatamente esse aí. Então a pergunta seria como? Will you, mas will you wake up early tomorrow? Porque a ideia de você vai é igual a will you, certo? Então não vai ter do you go. Orgulhosa, meu Deus. Amei. Então, o que que a gente vai fazer? Vou passar para você aqui essa revisão que a gente fez hoje. Se você conseguir, ótimo. Fazer perguntas, afirmações, usando os auxiliares, para a gente ver se ficou claro. Até porque você tentando fazer as frases, aí você vê se, tipo, teve a coisa ainda que não encaixou, que precisa revisar mais. E aí a gente aborda isso na próxima aula, tá certo? Tranquilo? Só faça o good. Isso. Perfeito, porque aí a gente tem que fazer para a gente ver se está tudo certo, né? E é, a nossa próxima aula é quinta-feira. Quinta-feira, 7 horas. Né? Aí, quinta-feira, 7 horas, se eu conseguir fazer, ótimo. Não conseguir fazer para quinta, a gente pode fazer em aula também. Mas esse é um assunto que não dá para a gente seguir com dúvidas nele, porque é muito importante, tá? É, ele é realmente muito importante. E assim, depois que a gente consegue isso aqui, o resto é muito assim, é ampliar vocabulário, porque isso aqui é o que molda o inglês. Então, verbos auxiliares, eles acabam sendo um assunto muito importante, porque basicamente a gente sempre vai usar eles, né? É muito comum que a gente use eles, tá bom? Então, eu vou passar essa telinha para você, se você conseguir até aqui, tá ótimo. Como quinta tá perto, se também não conseguir, não tem problema de fazer junto, não. Ok? Então, fio com